Graça e paz, boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estamos muito felizes. No dia de hoje podemos nos reunir novamente para buscarmos a presença de Deus, para escutarmos a sua voz, buscarmos o seu querer para a nossa vida. Queria que você meditasse comigo antes de iniciarmos esse culto propriamente dito. No livro de Crônicas, Primeiras Crônicas, capítulo 29, existe uma oração de Davi que fala muito ao meu coração. Queria que você guardasse no seu também. Pelo que Davi orou, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque tudo é teu, tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos pelo teu glorioso nome. Que o glorioso nome do nosso Deus possa ser louvado neste culto, neste dia, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento e quero pedir que você que está nos acompanhando, você que está conosco, você que está domingo após domingo, não é? Acompanhando os cultos da congregação Batista Luz da Vida. Peço que você, no nosso canal, você chegue lá e dê um like, faça a sua inscrição, aperte lá no sininho para que todas as vezes que nós publicarmos novos vídeos, você possa estar recebendo os lembretes, né, do YouTube, tá bom? Isso faz com que os nossos vídeos tenham visibilidade e o canal da congregação seja visto com um vídeo, com um canal que é bastante visualizado. Isso traz para a gente, traz para o canal da congregação alguns privilégios no YouTube. Quanto mais visualizações nós tivermos, melhor. Então, gostaria que você acionasse o sininho, desse o seu like e se inscrevesse no canal, tá bom? Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de aqui estarmos, de buscarmos a Tua presença, Pai, de juntamente com o Teu povo, Pai. Todo o povo Teu que está nos acompanhando, Pai, agora no seu celular, na sua TV, enfim, pela internet, Pai, que Tu possas estar abençoando todo o Teu povo espalhado, Pai, todas as pessoas que estão nos visitando, nos conhecendo, amigos queridos, nossos familiares, ó Deus, esteja falando ao coração de cada um deles, Pai. Que o culto desta noite, Pai, possa ser para a Tua honra e glória, Senhor. Que o culto dessa noite possa falar aos corações das pessoas. Que o culto dessa noite, ó Pai, possa falar, ó Deus, como a Tua palavra se revela, como espada de dois gumes, que corta, ó Deus, até a divisão de alma e espírito, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, estar diante do Senhor, quebrantados, ó Deus, pela Tua palavra. É assim que nós te pedimos, ó Pai, e te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Gostaria agora, nesse momento, de convidar a irmã Jo, que vai estar trazendo uma mensagem musical para que nós possamos iniciar o nosso culto já com louvor. Em nome de Jesus. Irmã Jo. Adorar quando Deus não responde. Adorar quando a dor te consome. Adorar acima de tudo. Adorar
no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todo o fumo de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa e abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando o sono não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, adorar a Deus acima de tudo, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus. Quando
Amém, irmã Jô. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Queria agora que nós pudéssemos estar lendo a mensagem, a leitura bíblica de hoje. E você vai abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 12. Eu gostaria que você guardasse no seu coração essa leitura. Na verdade, abra a sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura bíblica do nosso culto de hoje, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 12. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma que para aquela cidade. Que o Senhor possa abençoar a sua e a minha vida, que esta porção da palavra lida aqui possa encontrar guarida nos nossos corações e que nós possamos interpretá-la como que algo para nós, que nós possamos entender a missão dada por Jesus a esses 70 homens que saíram nas cidades onde Jesus ainda chegaria para pré-anunciar o Evangelho. Estamos diante, muito próximos da segunda vinda de Jesus. E nós estamos cumprindo exatamente esse papel de anunciar o reino até que ele venha. Portanto, aprendamos e apliquemos essa palavra às nossas vidas e guardemos no coração em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje eu fiz questão de convidar uma pessoa muito querida, que os irmãos da congregação já conhecem muito bem, o irmão Jamison, que é membro lá da Igreja Batista em Afogados, que é um irmão muito querido, né? Eu pedi que ele estivesse conosco hoje. Então, o irmão Jamison gravou um vídeo em que ele vai louvar com uma canção e nós ficamos muito felizes pela receptividade que o irmão Jamison sempre tem com a nossa congregação. E quando eu pedi para ele, ele disse que não teria problema algum, que gravaria e que me mandaria e que estava muito feliz pelo convite. Então, louvo a Deus pela vida de Jamison e agora nós vamos escutar o nosso irmão Jamison em nome de Jesus. Jamison. Graça e paz, amada igreja, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? De uma maneira diferente, conectados virtualmente, né? Mas entronizados ao coração de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um presente, tá? E ausentes também, claro, né? De toda a igreja. E feliz ao receber o convite do pastor Marcelo Santos, mais uma vez, a cantarmos juntos, né? Toarmos mais um cântico, né? E nesse cântico é uma maneira é um cântico diferente. Na verdade, é um cântico que nós temos o prazer mais ainda na certeza do que temos a alcançar e temos alcançado. Né?
Gostaria de deixar com os irmãos, nas cartas de Romanos 8, 37 e 39, né, que nos fala o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, outra criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Recebam um cheiro grande, um beijo enorme, né, no coração de cada um da nossa igreja Batista em Afogados, né? Então, vamos cantar juntos, né, esse cântico, né, de louvor a Deus, o canto, um hino de vitória. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderem cantar o hino da vitória. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem que vai te ajudar. Mas nas horas mais difíceis que ele vai te ver, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, e nas águas que passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar vermelho atravessou, e o nome do Senhor um hino de vitória no outro lado cantou. Quando estiver em frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. E nas horas mais difíceis que ele mais te vê, pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, e nas águas passares não vão te afogar. Faça como Israel o mar atravessou, e o nome do Senhor canto de vitória cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado passou. Passaremos sim para este outro lugar, um canto de vitória, um canto em nossos lábios, mente e coração. Deus abençoe a cada um. Um abraço, um cheiro no coração de cada um. Amém. Amém, querido. Querido Jamerson, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe seu ministério, abençoe a Igreja Batista em Afogados, abençoe seus filhos. E obrigado por mais uma vez estar conosco. Deus lhe abençoe. Muito bem, queridos. Como nós temos feito em todos os cultos da nossa congregação, nós estamos nesse momento, no momento de oração pelo Brasil.
né? Temos dito que o Brasil tem passado por algumas crises, crise econômica, sanitária, crise de emprego, crise política, enfim. Mas nós temos reservado um momento para orar pelo Brasil no combate ao coronavírus. Infelizmente, temos perdido algumas pessoas muito próximas, muito queridas, e eu gostaria que nós pudéssemos, nesse momento, estar abaixando as nossas cabeças, fechando os nossos olhos, assossegando o nosso coração e voltando as nossas orações ao Senhor. Então, ore comigo nesse instante. Ó Senhor, nós sabemos, ó Pai, que Tu és soberano, que do Senhor, em momento algum, ó Pai, sai o controle das coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. E nós sabemos disso. Portanto, Senhor, gostaria, Pai, de rogar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor, que Tu tenhas misericórdia do nosso país, ó Pai. Ultrapassamos o número de 50 mil mortes, ó Deus, e nós queremos Te pedir, ó Pai, que Tu esteja, Senhor, direcionando, Pai, as nossas lideranças, ó Pai. Esteja direcionando, Pai, e quebrantando, Senhor, o coração daqueles que estão sendo indiferentes, ó Pai. Te peço, ó Deus, que Tu estejas multiplicando, Senhor, os leitos de hospitais, ó Pai, dando tempo, ó Deus, para que as pessoas cheguem, Senhor. Esteja abençoando, Pai, especialmente as periferias, ó Deus, onde o vírus tem se alastrado agora, Pai, com mais rapidez, onde é mais difícil de chegar à ajuda, onde é mais difícil das pessoas saírem dos seus lugares, ó Pai, para ir buscar socorro médico, Pai. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia do nosso país, ó Pai. Tenha misericórdia, Pai, das coisas que aqui estão acontecendo, Senhor. Deus, age nas nossas vidas, ó Pai, como crentes, ó Deus, que nós possamos buscar a Tua presença, sabedores do papel que nós devemos cumprir, ó Deus, de propagadores da Tua palavra e não de defensores de homens. Que nós possamos cumprir o papel, ó Pai, que o Senhor nos deixou de falar de Jesus e do seu amor e não defender homens, ó Pai. Que, ó Pai, nós possamos agir com o coração de Jesus, com o olhar de Jesus, com a intenção de Jesus de ganhar o homem para o Senhor, mas também de estender-lhe a mão, de lhe ser amigo, ó Senhor, de lhe ser aquela pessoa que assiste, que cuida, que ama. Ó Senhor, toma o nosso país nas nossas mãos, nas Tuas mãos, ó Pai, e nos permita, Senhor, em breve dizer que nós vencemos esta luta, Pai, contra este vírus. Porque nada, Deus, nada pode mais, ó Deus, do que o Senhor. Ninguém é mais poderoso do que o Senhor Jesus. Ninguém transforma um coração, ó Pai, como faz o Teu Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Portanto, ó Deus, sara a nossa nação. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esteja você também orando por essa causa. Quero agora passar para o momento de ofertório. Nós temos dito todos os domingos que o momento de ofertório ele é importantíssimo, mesmo que nos nossos cultos pela internet. Né? Agradecer ao Senhor sempre por tudo o que Ele tem feito. Portanto, nós queremos louvar ao Senhor pela vida daqueles irmãos que têm sido fiéis. Quero louvar ao Senhor por aqueles irmãos que têm passado dificuldades também nesse momento difícil de pandemia. E nós temos que glorificar a Deus porque os irmãos têm realmente se desdobrado, né, para servir ao Senhor, inclusive na entrega dos dízimos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz a palavra de Deus lá em Malaquias 3:10. Por isso, nós queremos louvar ao Senhor e agradecer a Ele pelo provimento, pelo suprimento que Ele tem dado à sua congregação. Quero lembrar a você que o irmão Claudeci está à disposição dos irmãos para ir buscar as primícias que você estiver entregando e também os dízimos que você quiser que seja repassado
até a tesouraria da congregação, até as mãos da nossa tesoureira. Então, você fica à vontade para contactar o pastor, para pedir para o Claudeci ir lá, ou entrar em contato direto com ele, tá bom? Então, vamos orar agora, agradecendo ao Senhor pelos nossos dízimos e ofertas. Ó Senhor, tu tens sido, ó Deus, um Deus provedor, Deus que tem nos sustentado, ó Pai, mesmo em um momento tão difícil em que pessoas têm perdido seus empregos, têm tido dificuldades, ó Pai. Aqueles que já estavam desempregados têm tido dificuldade, ó Deus, de procurar emprego, ó Deus, mas o Senhor tem sido fiel, Pai. O Senhor tem nos sustentado e tem nos garantido, Pai, a condição, ó Deus, de arcarmos com todas as nossas responsabilidades enquanto igreja. Por isso, Pai, nós te somos gratos, Senhor. Te rogo, ó Deus, as tuas mais copiosas bênçãos, ó Deus, sobre a vida de cada um dos teus servos, ó Pai. E te peço, ó Deus, que o Senhor esteja despertando, Pai, o coração daqueles, ó Pai, que têm sido falhos, ó Deus, que não conseguem perceber, ó Deus, tantas vezes o benefício, ó Deus, da tua fidelidade, da tua boa mão abençoando, ó Deus, e que ele possa despertar, ó Pai, para o ser fiel contigo, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos, ó Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Antes de nós passarmos para ainda um momento de louvor, eu gostaria de pedir agora, de fazer alguns avisos, na verdade, né? E de dizer que, em primeiro lugar, estou muito feliz com a presença do irmão Malaquias, que agora eu sei que está acompanhando os cultos da congregação, né? A sua neta está aí com o celular e montando também, deixando ele com a possibilidade de assistir os cultos da congregação. Eu queria deixar esse registro aqui. Queria pedir que os irmãos estejam orando e louvando a Deus pela vida, pelo ministério, né, do Laboratório Hebron. Um aviso muito importante esse que eu vou dar. Algumas pessoas já sabem, outras não. Nós recebemos 80 cestas básicas, uma doação da Hebron para 80 cestas básicas. E ontem passamos o dia todo, a tarde toda, aliás, a tarde entrando para a noite, distribuindo por volta de 40 e poucas cestas ontem, 50 cestas ontem. Né? Hoje estivemos distribuindo mais algumas que ficaram para hoje. E aí, meus irmãos, como é bom cuidar do povo, como é bom assistir as pessoas nas suas necessidades. Muitos ficaram muito felizes, agradeceram bastante e se alegraram conosco. Né? Pessoas realmente que estavam precisando. Nós louvamos a Deus, louvamos ao Senhor pela iniciativa do Laboratório Hebron e rogamos a Deus que esteja derramando bênção sem medida sobre aquela empresa para a glória de Deus, que além de um laboratório farmacêutico, é uma agência missionária do Reino de Deus aqui na Terra. Nós temos a certeza disso e louvamos ao Senhor pelos seus grandes feitos através do Laboratório Hebron. Quero pedir que os irmãos estejam orando pelas famílias. Não esqueçam de orar uns pelos outros, de cuidar uns dos outros. Queridos, orem pelos profissionais de saúde. Eu tenho pedido aqui reiteradamente pela irmã Priscila, pela irmã Jo, pela irmã Tatiana, que é lá da Mostardinha, pela irmã Priscila também, que é filha do casal Rinaldo e Regina. Quero pedir por todos os profissionais de saúde. Não deixe de orar por essas pessoas. Quero pedir pelas famílias enlutadas, queridos. Nós temos, infelizmente, chegado em muitas casas onde as pessoas têm falecido, chega notícia todos os dias de pastores, parentes de pastores, né, parentes de famílias próximas, gente da gente. Ontem perdemos, não é, a nossa irmã Ábia Saldanha, que é irmã da irmã Débora, né? Então nós queríamos que você estivesse orando. Não esqueça de orar pelas famílias enlutadas. É um momento muito difícil do nosso país e nós precisamos orar por todos, queridos. Orem pela recuperação dos doentes e enfermos, né? Eu queria lembrar aqui especialmente a irmã Laudiceia e a irmã Marlene, que são lá da Igreja da Mostardinha também, que estão em tratamento, não é, de câncer, e eu queria que você não esquecesse de orar por essas duas queridas irmãs. E aí eu quero lembrar ao seu coração todos aqueles que você conhece, que precisam de oração, irmã Lia, não é?
Irmã Rosilene, que também pegou coronavírus, já está em franca recuperação. Né? Esteja orando por todos os irmãos que você conhece e sabe que são pessoas que estão enfermos. Ontem nós colocamos um aviso muito importante no grupo do WhatsApp da igreja, onde o pastor Marcos Galdar, um pastor, né, da igreja da Capunga, explana um pouco do que foi a reunião de líderes a respeito do assunto da volta dos cultos regulares. Né? Então ele diz que por deliberação da liderança da igreja, e isso se aplica a todas as congregações, a Capunga vai esperar mais 30 dias ainda para ver como ficará a evolução do quadro de coronavírus, não é? No nosso estado de Pernambuco, sobretudo na cidade do Recife. Então, nós não teremos, apesar da liberação do governo, a partir de amanhã, dia 22, nós não teremos ainda o retorno de nenhuma atividade da nossa congregação. Continue orando por isso. Vamos aí passar mais 30 dias e eu espero que nós, daqui a 30 dias, possamos retornar às nossas atividades normais. Amém? Então, coloque esses avisos no seu coração e eu queria já desde pronto encerrar a campanha das primícias desse mês, uma vez que nós fomos ricamente abençoados com 80 cestas, atendemos aqueles irmãos que já atendíamos e muitos outros, graças a Deus. Então, para esse mês de junho já está encerrada a campanha, você pode começar a fazer as suas doações de primícias a partir do próximo, primeiro dia do mês de julho, que serão as cestas básicas que serão entregues no mês de agosto, tá bom? Quero lembrar a você também que mês de agosto temos um desafio bom de aceitar, que é a campanha de missões estaduais, quase não sai. Campanha de missões estaduais 2020, a irmã Ana Paula já começa a se movimentar aí, e mesmo que virtualmente, nós vamos iniciar a campanha, vamos fazer a campanha em todo o mês de julho, e para a glória de Deus vamos alcançar o alvo. Vamos abençoar os missionários da nossa Junta de Missões Estaduais, que é a nossa AME, tá bom? Então, é a área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. Temos diversas cidades, muitos missionários que precisam ser assistidos pela nossa convenção, e quem faz isso são as igrejas. É o povo de Deus contribuindo. É o povo de Deus fazendo com que o ídolo de Jesus seja cumprido. Portanto, a partir do mês de julho, teremos nossa campanha de missões estaduais 2020. Amém, queridos? Quero agora convidar o irmão Cleiton, que estará com 2 louvores, com um grupo de louvor, antes da mensagem. Cleiton. Salmo 121, ele diz: Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o mundo cai ao meu redor, seus braços me sustentam. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Amém? Vamos meditar na letra deste louvor. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que na vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite,
segurão. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão. Mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Amém. Amém. Salve, irmão, com a graça e a paz do Senhor. A palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele está no controle de nossas vidas. E que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falhará. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então tenho socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado,
mas o amanhã virá e minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando às vezes eu faria falta e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, quando azeite a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá. não te preocupas com o dia de amanhã. Deus proverá. Amém, meu irmão Cleiton. Jô, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos agora à mensagem bíblica. Amém, queridos irmãos. Vamos agora à nossa mensagem. E eu queria falar nessa noite a respeito de um salmo. Você pode abrir aí, e é um salmo muito conhecido, é o Salmo 23. Eu queria que nós pudéssemos pensar a respeito, especialmente do verso 6. É o último verso deste salmo tão conhecido, que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E essa é a conclusão de alguém que tem o Senhor como seu pastor, de alguém que tem o Senhor como sua esperança, de alguém que tem o Senhor como referência primeira na sua vida e que não tem o que temer, porque de nada vai sentir falta. Encerra dizendo que habitará para sempre na casa do Senhor e que certamente a bondade e a misericórdia o seguirão. Especialmente num tempo que a gente está vivendo de tanta incerteza e insegurança, num tempo em que, enfim, a gente já tem dito isso sempre, estamos vivenciando isso. Num tempo em que nós estamos sendo testados em todas as formas para
para demonstrar e verificar diante das pessoas, testificar diante das pessoas como é bom servir a Deus e ter estas mesmas certezas a que Davi se refere. Davi espera pela graça do Senhor e pela oportunidade de desfrutar de maneira infindável da sua íntima relação com o Senhor, habitando eternamente com o Senhor. O que o coração de Davi almejava e desejava era exatamente isso: habitar na casa do Senhor para todo sempre. E esse sentimento, esse mesmo sentimento que Davi expressa aqui com tanta perspicácia, com tanta profundidade, com tanta alegria, é o mesmo sentimento que deve encher os nossos corações, meus amados irmãos, de uma esperança que ninguém é capaz de tirar. Essa mesma esperança, essa mesma alegria, essa mesma profundidade de Davi deve ser a profundidade da nossa relação com Deus. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, fala ao coração da tua igreja, Senhor, e usa-me como instrumento nas tuas mãos, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Para falar a respeito desses dois elementos que Davi fala com tanta profundidade, a ideia da bondade, da misericórdia e do habitar com Deus no final dessas coisas todas, no final dessa vida, quando isso tudo passar, quando passar as dores dessa vida, as alegrias, as tristezas, quando acabar a pandemia e nós pudermos estar com o Senhor, quando acabar a nossa, chegarmos à finitude desta vida, estivermos com o Senhor, possamos estar alegres na sua presença. E na ideia dessa coisa da bondade, da misericórdia que nos seguirão todos os dias, Wayne Grudem, que é um teólogo que tem teologias sistemáticas escritas e tal, diz o seguinte sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus implica que ele é o parâmetro definitivo do que é bom. E de tudo o que Deus faz, e faz de forma digna de aprovação. Sobre o amor de Deus, Wayne Grudem ainda diz assim: dizer que Deus tem o amor como atributo, como uma qualidade, é dizer que ele se doa eternamente aos outros. O cristão está numa jornada a caminho de casa, e Davi tinha toda a certeza disso. Voltar ou ir para a casa do Senhor. Nessa estrada, como apontou Lutero no seu comentário a respeito desse mesmo texto, desse mesmo salmo de Davi, Lutero diz o seguinte: o diabo nunca para de atormentar os crentes. Interiormente com terror, externamente com artimanhas falsas, mestres falsos e poderes tiranos. E o salmista aqui, no final, pede fervorosamente que Deus, que lhe deu o tesouro do céu, também o guarde nele até o fim. O caminho de casa, o caminho para Deus, peregrinando por esta vida, todos nós precisamos da vontade e da bondade e da misericórdia de Deus. Vou falar de novo. No caminho para casa, no caminho para Deus, peregrinando nesta vida, todos nós precisamos da bondade e da misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque sem elas, nós estaríamos desnudos, desprotegidos. Charles Spurgeon, que foi conhecido, foi um grande pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores, um homem de Deus, batista inclusive, diz que enquanto a bondade e a raiva prover para as nossas necessidades, a misericórdia se ocupa de perdoar os nossos pecados. Spurgeon continua dizendo: esses anjos guardiões, que são gêmeos, bondade e misericórdia, isso nas palavras de Spurgeon, estarão sempre comigo na minha guarda e na minha retaguarda, ou seja, na minha frente e por trás de mim. Assim como quando príncipes
ou reis viajam para outros países e não ficam sem vigilância, assim o é com cada crente, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos rodeiam. A bondade e a misericórdia seguem-se sempre, todos os dias da nossa vida, diz Davi. Nos dias nublados, nos dias ensolarados, nos dias de jejum, nos dias de festa, nos dias tristes, nos dias alegres, nos momentos em que nós estamos cabisbaixos, nos dias que nós estamos exultantes. Eles nunca nos abandonam. O cuidado do Senhor para com o salmista leva-o a desfrutar de uma plenitude íntima com Deus. Verso 5 vai dizer assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. A figura do pastor e da ovelha, que se seguiam até o versículo 4, quando Davi começa: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, ele me guia para veredas tranquilas, para águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Até aqui, a figura do pastor e da ovelha faz todo sentido. Mas a partir do verso 5, ela muda um pouco. O capítulo, na verdade, muda um pouco de foco. A imagem de uma ovelha sentada à mesa não parece muito provável. Portanto, nós entendemos que a partir deste ponto o salmista quis usar a ideia, ou passar a ideia de uma outra metáfora. A metáfora ou a ideia do anfitrião e do hóspede. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o cuidado do Senhor para com o salmista, que concede a este todas as honras que um anfitrião dá a um hóspede. Pense comigo. As escrituras sagradas mostram que a hospitalidade era levada muito a sério no Oriente Médio, especialmente nos tempos dos reis entre o povo de Israel, e aqui por isso que Davi fala com tanta propriedade a respeito desta ideia a partir do verso 5. Quando um anfitrião recebia um hóspede na sua casa, ele se tornava responsável por ele, em todos os sentidos. A hospitalidade incluía proteção, cuidado até mesmo dos inimigos que porventura quisessem o atacar. No mundo antigo, comer e beber à mesa de alguém criava um vínculo profundo de lealdade. E lealdade mútua de quem recebia com quem era recebido, podendo ser um sinal de uma aliança eterna sobre aquelas duas pessoas, de uma aliança perpétua sobre aquelas famílias. Portanto, queridos, o melhor da casa era destinado a quem se recebia. O melhor da casa era destinado ao hóspede. Todo cuidado era com aquela pessoa, para que não faltasse nada. E realmente, aí vem a expressão, realmente o cálice deste transbordava, ou seja, tudo que ele recebia era de forma abundante, não lhe faltava nada. O Senhor já havia ungido Davi para uma tarefa toda especial. Deus o queria como rei de Israel. Tirou-o da obscuridade para fazer dele um rei poderoso. Tirou ele da casa do seu pai Jessé como o último, mais humilde dos filhos, o menorzinho de todos, o caçula da família, para fazer dele um grande rei e estabelecer em Israel um tempo de paz, um tempo de prosperidade. Davi sabia por experiência própria que seu aliado, seu hospedeiro que lhe dava o melhor, não só fazia isso com provisões, mas também fazia isso com honras, ou seja, Davi sabia que sentava-se à mesa de Deus Pai. Davi sabia que tinha sido escolhido por ele para uma grande missão, e mesmo sendo escolhido por Deus, que já seria uma honra tremenda, inimaginável para as condições do Davi, homem, para as condições do Davi, filho de Jessé, Deus ainda o escolheu para honrá-lo, para ser rei sobre Israel. Os planos de Deus para ele eram bem maiores. Então, o cuidado do Senhor com Davi era extremamente diferenciado, vamos assim dizer. E por mais que ele estivesse em determinados momentos da vida dele fugindo do rei Saul,
Ele sabia que o cuidado do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu viver e os planos perpétuos do Senhor estabelecidos por Deus para o povo de Israel e sobre sua vida, eles não seriam frustrados de forma alguma. Portanto, o cuidado do Senhor para com Davi é extremamente especial. O cuidado do Senhor para com o salmista concede a este um livre acesso à sua presença, quando ele diz que habitará na casa do Senhor para todo sempre. Ser hóspede de Deus é mais do que ser um mero conhecido convidado para o dia. É conviver com Deus. É estar ainda sabendo que, por mais que passe pelo vale de sombra de morte, por mais que tenham perigos à sua volta, ele não temerá mal algum. É conviver com Deus e estar na sua presença. É andar perpetuamente, permanentemente em sintonia com Ele. Bondade e misericórdia que o seguem lá no verso 6, é a palavra que significa, a palavra seguir, na verdade, que vem na sequência de bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Na verdade, a palavra é seguirão. Segundo alguns tradutores da palavra de Deus e segundo alguns dicionários, seguirão aqui tem o significado de caçar, de buscar, de ir atrás de algo, não é? De caçar. O salmista estava acostumado a ser caça. Davi em todo o tempo foi perseguido, não é? Antes de sentar-se no trono de Israel. Sobretudo no tempo de Saul, foi perseguido. Ele estava acostumado a ser caça. Ele, melhor do que ninguém, sabia o que era ser perseguido. Saul gastou boa parte do seu tempo tentando caçá-lo. Só que agora, no lugar de inimigos, ele teria que fugir. Ele não teria que fugir, melhor dizendo. Ele seria caçado agora pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Mesmo que o salmista quisesse fugir, não poderia, pois o pastor divino jamais permitiria uma fuga das bênçãos que ele quer conceder. Ele o persegue com sua bondade e misericórdia por todos os dias da vida de Davi. Deus não se cansa de Davi, assim como ele não se cansa de nós. Eu queria trazer uma palavra de esperança diante disso, queridos, para você. Queria que você pensasse que as misericórdias de Deus são as respostas, a bondade de Deus é a resposta para o anseio da tua vida. Não tem sido fácil esses dias. Viver no século XXI também não tem sido fácil e como o Senhor é misericordioso em todo o tempo, como o Senhor é bondoso. Tantas pessoas, queridos irmãos e queridos amigos que nos veem, tantas pessoas que poderiam ter tido um relacionamento com Deus. E a gente escuta sempre assim, eu fui criado na igreja, eu conheço o Deus da Bíblia. Eu não conheço a Bíblia toda, mas eu conheço o Deus da Bíblia. O meu avô me levava para a igreja, eu cresci na EBD, eu fui embaixador do rei, eu frequentava os cultos de oração com a minha mãe, enfim, em dado momento da vida se perdeu, se afastou. Eu queria dizer que essa palavra é para você. Nós temos enfrentado tempos difíceis, é bem verdade, mas eles serão todo o tempo difíceis longe de Deus. Se hoje está sendo difícil por conta da pandemia, essa doença, falta de emprego, falta de oportunidades, situações as mais diversas que acontecem, se hoje está difícil, lembre-se da palavra desse pastor. Eles serão todo o tempo difíceis se você não estiver com Deus. E eu não estou propondo para você fazer uma barganha com Deus. Deus não é Deus de barganha. Deus não é um Deus que quer saber de você se você quiser saber dele. Deus não é um Deus que quer trocar com você, feito criança, faz figurinha com você. Deus não quer isso. Deus quer um coração quebrantado. E eu queria te propor que você experimentasse quebrar o seu coração. Eu queria te propor que você experimentasse colocar-se diante de Deus totalmente
aberto com todas as suas falhas, as suas angústias, as suas tristezas, as suas decepções, a visão distorcida que você tem de você mesmo, a visão distorcida que você pode ter do mundo, a visão correta que você tem do mundo, a visão de todas as potencialidades que você tem na sua vida. Eu quero que você coloque tudo isso diante de Deus. Porque nós estamos diante de um texto de alguém que era perseguido, de alguém que era o menor da sua casa, de alguém que não teria honra alguma da parte da sua família. Era um homem simples, era um pastor de ovelhas, literalmente. Foi chamado para ser um pastor de uma grande nação, foi chamado para ser rei. Foi chamado para exercer um papel totalmente diferente, que os pais não acreditavam, que os líderes não acreditavam, que os líderes das tribos de Israel não acreditavam, e ele foi, de tempos em tempos, a partir da unção que ele recebeu de Deus, não é? Por meio do profeta Samuel, ele conseguiu visualizar e esperar no Senhor com paciência, dizendo: Senhor é meu pastor e nada me faltará. E por mais que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar sempre me conduzindo a pastos verdejantes, a águas tranquilas de descanso. Alguém que foi perseguido pelo rei, que em primeiro lugar o acolhera, em primeiro momento o recebera como um filho na sua casa. Alguém que foi perseguido por este homem e que teve a vida muito dificultada, que sofreu no deserto, sofreu em cavernas, escondido, mas em tempo algum duvidou que o Supremo Pastor estava com ele, conduzindo a sua vida. Que errou, e nós sabemos disso, mas que teve a coragem de colocar a cara no pó, literalmente, diante do Supremo Pastor. E nós estamos aqui, tantas vezes, vivendo as nossas vidas de maneira que somos incapazes de fazer isso. Reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e não queremos conversa com Deus. Eu quero te desafiar nessa noite a repensar a sua vida. A palavra seguirão no texto no hebraico significa que a bondade e a misericórdia de Deus estava caçando Davi, assim como o seu povo. Mesmo que o salmista quisesse fugir, não poderia, pois o pastor divino jamais permitiria uma fuga. Ele o persegue, a sua bondade, a sua misericórdia por todos os dias. Deus não se cansa de nenhum de nós. Tirando algumas aplicações para nós, essas duas metáforas, queridos, usadas por Davi, são uma excelente ilustração do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento de Davi com o Senhor. Infelizmente, a maioria dos cristãos não se apropriam dessas verdades contidas nesse pequeno salmo, ou neste pequeno versículo final deste salmo. O pastor Max Lucado certa vez disse que pode ser que o nosso humor varie, mas o de Deus não. Nossa mente pode mudar em todo o tempo, mas a de Deus não. Nossa devoção pode falhar, mas a de Deus nunca falha. Deus é fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Deus é um Deus de certeza, e é por isso que nós podemos dizer com toda a segurança com que exclamou o Salmo 23 a Davi: bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Ah, meus irmãos, quantas pessoas com a tribulação na alma gostariam de ter esta certeza de saber que a bondade de Deus a está perseguindo todos os dias. Que a misericórdia do Senhor está com elas, provendo em todo o tempo na sua vida. Quais as palavras que antecedem a palavra? Certamente são essas: bondade e misericórdia. Certamente, bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão. Se o Senhor é o pastor, o guia do seu rebanho, a bondade e a misericórdia dele são dois guardiões das nossas vidas. Frente, retaguarda, não permitirão que nada nos atinja. Permitirão apenas que nós sejamos impactados com a sua palavra em todo o tempo. O Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós.
não apenas a bondade, pois somos pecadores que necessitam de misericórdia, não apenas a misericórdia, pois somos frágeis e precisamos da bondade do Senhor. Precisamos de ambas, bondade e misericórdia, a escolta celestial para o povo de Deus, para o seu rebanho, a escolta celestial para o rebanho do sumo pastor. Esta dupla nos fortalece a nossa fé todos os dias da nossa vida. São a escolta celestial do rebanho de Deus. Esta dupla não apenas cuida de nós, mas reforça a nossa fé. Ela cuida de nós todos os dias. É a expressão do cuidado de Deus ao salmista. É a expressão do cuidado de Deus ao seu povo. Que imensa declaração, queridos. Olhe para a magnitude desta declaração de Davi. Bondade e misericórdia certamente seguem os filhos de Deus a cada dia e em todos os dias da sua existência. Pense ainda nos dias que virão. O que você vê? Dias em casa, preso na pandemia. Deus estará conosco. Deus estará ao seu lado. Dias em que talvez você se sinta em um beco sem saída. Ele o conduzirá através de uma saída que eu e você não vemos. Dias de solidão, Ele vai segurar na sua e na minha mão e nos mostrará que estará conosco em todo o tempo. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco, nos seguirão, não apenas alguns dias, não quase todos os dias ou a maioria dos dias, todos os dias da nossa vida. E o que é que Ele fará todos os dias, ou por todos esses dias? Está aqui essa palavra favorita, a minha palavra favorita, Ele vai seguir a cada um de nós todo o tempo. Que modo surpreendente de descrever a Deus, não acha? Estamos acostumados a um Deus que permanece no lugar. Às vezes nós oramos e dizemos, ó Senhor, Tu que estás no céu, parece que é aquela coisa longe, distante, né? Nós precisamos acordar e perceber, queridos, que o Deus a quem nós estamos acostumados a tratar como alguém que está tão longe, é um Deus que está tão perto. Um Deus que está entronizado no céu, que governa e que ordena todas as coisas, que está estabelecido sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que as nuvens são o pó dos seus pés, a terra é o estrado dos seus pés. Oh, meus irmãos, percebemos que esse Deus está tão próximo. Temos visto no nosso meio irmãos preocupados com o amanhã. Fora da igreja, o que mais tem, queridos? Pessoas tão preocupadas com o dia de amanhã, ansiosos, preocupados em garantir o futuro, que se fadigam por conta dessa ideia de que precisam ajuntar, ganhar. Se fatigam por causa de quanto seria melhor deixar isto aos cuidados do Pai eterno. Ele já providenciou certamente tudo que nós necessitamos e continuará a cuidar de cada um de nós. O que mais muitas vezes entristece o coração de Deus e muitas vezes entristece o nosso coração também, no exercício do nosso papel de pastor, é ver pessoas, até mesmo pessoas maduras, muitas vezes conhecedoras da palavra, maduras na fé, que usam até mesmo expedientes duvidáveis, sabe? Coisas que certamente não agradam ao Senhor para atingirem, perceba, para atingirem um nível financeiro que na cabeça delas é um nível de financeiro de segurança, para alcançarem status, para manterem empregos, enfim, para atingirem um melhor nível financeiro. Estes estão revelando cada vez mais que não confiam em Deus e dão um péssimo testemunho a outras pessoas. Salmo 37, versículo 25 diz assim: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigarem o pão. Precisamos
confiar na palavra do Senhor, precisamos confiar no Senhor, precisamos, assim como Davi fez, ter a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos estarão perseguindo, caçando em todo o tempo. Como pastor, como sumo pastor, o Senhor dá também descanso e refrigério. Ele providencia a hora, o local apropriado para o descanso dos seus filhos. Muitas vezes nós ouvimos perguntas como estas: e se eu perder o meu emprego, o que eu vou fazer? Como posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Como é que o Senhor age na minha vida? Como é que Ele pode agir no meu viver? A resposta para todas essas perguntas está lá no verso 3. Se você olhar, diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Por amor do nome dele, ele estará certamente nos pegando em suas mãos e cuidando de cada um de nós de per si. Não se atemorize, não se preocupe, o Senhor estará cuidando de você, cuidando de nós. O pastor guia pelo caminho certo, este é o trabalho dele. Não adianta querer ficar sabendo do futuro hoje, buscando as coisas que ainda vão acontecer. O pastor nos levará pelo melhor caminho e isto é o amor de Deus revelado em nós, por amor do seu próprio nome. Ele não quer que os homens o acusem de displicente, exatamente por isso que ele é o bom pastor. Ele não quer que os homens o digam ou o acusem de alguém que esqueceu dele, por isso ele é o bom pastor. Por isso ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, assim como João diz. Neste exato momento existem pessoas passando por várias dificuldades. A primeira reação de alguns é de medo diante das lutas da vida. Existe vontade de fugir. Há um desânimo generalizado em todo o mundo, inclusive pelas coisas que nós estamos vivendo. É um desanimar só. A depressão, a angústia, a ansiedade têm devastado a vida das pessoas. São os vales pelos quais o salmista diz: vales de sombra de morte. Ainda que eu ande por esses lugares, eu não temerei mal algum. São os vales pelos quais nós temos que passar tantas vezes. Foi isso ao que o salmista quis se referir. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o sumo pastor cuida de mim. Porque tu, ó meu Deus, está comigo. A presença do pastor deve ser a nossa segurança, precisa ser a nossa tranquilidade. Expressa o cuidado de Deus. Passar por momentos difíceis com o Senhor é algo extremamente doloroso. Pastor, algo doloroso? Sim, porque não deixam de ser vales de sombra de morte. Mas passar com o Senhor nos traz a certeza de entrar no vale e sair dele. Ele também, Davi, usa a metáfora do hospedeiro e do hóspede, transmitindo a ideia de uma comunhão íntima. De uma comunhão íntima. Muitos irmãos, sem uma comunhão íntima com o Senhor, sofrem. E esta comunhão pode ser obtida, deve ser obtida em Cristo Jesus e na sua palavra. E pela oração. Se todos nós dedicássemos diariamente um período de tempo para estudo da sua palavra, da palavra de Deus, para nos dedicarmos à oração, haveria maior contato com o Senhor, estaríamos cada vez mais íntimos dele, estaríamos buscando a sua presença em todo o tempo, estaríamos aos seus pés em todo momento. São exatamente essas coisas, queridos, que geram intimidade nossa com o Senhor. A missão de Jesus é transformar vidas. A missão do nosso Senhor é em todo tempo transformar vidas. E eu queria dizer para você, lembrar do desafio que eu fiz alguns minutos atrás. Não há algo mais prazeroso, não há algo mais profundo e transformador na tua vida. Por mais que você tenha 20 e poucos anos, por mais que você tenha menos do que isso,
Por mais que você tenha 60, 70 anos, que você diga assim, já estou no final da vida, não tem mais o que fazer com Deus, não. Eu quero te dizer que não há algo mais transformador, arrebatador do nosso coração do que um relacionamento profundo, íntimo com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele nos transforma, nos refaz, faz com que o vaso velho, o vaso de desonra, seja refeito. E esse processo é doloroso. Esse processo requer de nós força de vontade, dependência de Deus e decisão de querer mudar. Às vezes nós encontramos pessoas que têm extrema dificuldade de largar os vícios. Mas eu quero dizer para você que tem dificuldade de largar os seus vícios. O Senhor Jesus pode. Você não pode, não. Você por você não pode, não. Mas o Senhor Jesus pode. Você que tem o vício de fumar, de beber, você que tem aquele pecado de estimação, como eu costumo dizer brincando, e que, vez por outra, cai nessa armadilha do diabo na sua vida, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus quer transformar a sua vida e, em nome de Jesus, quer te libertar disso. Quer fazer com que você se sinta assim como Davi se sentiu, alguém protegido, guardado, caçado pela bondade e pela misericórdia de Deus, que transforma, que salva, que liberta, por meio de Jesus. Portanto, me perdoe a expressão, mas tenha vergonha diante de Deus. Coloque a sua vida aos pés de Jesus e coloque toda a sua vida aos pés de Jesus. Quando você se torna um servo de Deus, quando você converte quando você tem o seu coração convertido a Deus, quando você toma a decisão de colocar esse coração que é de pedra, como a palavra de Deus diz, e ter ele transformado num coração de carne pelo Deus Todo-Poderoso, você precisa, em nome de Jesus, conduzido pelo Espírito Santo e fortificado na palavra de Deus, permitir-se ser tocado e transformado em todo o tempo por Jesus. A missão de Jesus é transformar vidas, e eu estou concluindo. A missão de Jesus é transformar vidas quando nós reconhecemos o sacrifício dele e o preço que ele pagou na cruz, no meu e no seu lugar, porque o meu e o seu pecado fazia separação entre nós e Deus. Quando nós percebemos o tamanho do sacrifício de Cristo pelas nossas vidas e nos importamos com a sua palavra, e quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, nós nascemos novamente, nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas. Aí nós podemos dizer assim: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Pastor, isso é instantâneo? Pode ser. Se for a vontade de Deus que seja assim na sua vida, será. Mas se não for, ele vai ser paulatino, mas vai acontecer. A bondade e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, elas não se apartam de nós em tempo algum. Portanto, como novas criaturas, como servos de Deus, seremos o todo o tempo guardados pela sua misericórdia, alcançados pela sua bondade. A missão de Jesus aqui na terra teve um objetivo, primeiro, que foi resgatar vidas para a transformação. Jesus veio para nos mostrar Deus. Sim, ele veio para nos ensinar. Sim, ele veio para operar milagres na minha e na sua vida. Sim, mas a sua primeira prioridade era receber a punição e o julgamento que era para recair sobre nós, que era o nosso preço para nos resgatar, para pagar uma punição e um preço que me era cabível a mim e a você. Transformar as nossas vidas é mudar a nossa condição, é mudar o nosso caráter natural para o caráter de Deus, é retornar à situação de quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, transformados diante de Deus. A missão de Jesus é aquela que Paulo disse a Timóteo, lá no capítulo 2, no versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a missão de Jesus. Lucas, capítulo 19, verso 10, quando Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O autor aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, a missão de Jesus não cessou, ainda não acabou.
A missão de Jesus é transformar a sua vida hoje. A missão de Jesus é transformar o seu ser hoje. Ele continua querendo a salvação de todos os homens. Ele continua desejando que ninguém se perca. Ele continua desejando que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Sabe por quê? Porque a missão de Jesus é aquela que está lá em João 3,16. Repita comigo. Fale comigo aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira que foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a misericórdia, a bondade, o favor, alcance a vida eterna, para que assim como Davi possa dizer assim, não com orgulho, mas como alguém resgatado, não com soberba, mas como alguém que tem um coração grato a Deus. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na sua versão, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Numa outra versão, eu habitarei na casa do Senhor eternamente. Esta é a alegria do cristão, de sabermos que, por mais que nós sejamos mais abastados ou menos abastados nessa vida, é efêmero, é passageiro, é vaidade, assim como diz o autor dos Eclesiastes. É algo que se perde, é algo que não levaremos, é algo que é infinitamente incomparável ao amor de Deus, ao cuidado de Deus, à forma como Deus nos ama. Hoje Deus te convida a receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje Deus quer tocar no seu coração e transformar o seu coração de pedra num coração de carne. Deus quer transformar a sua vida de alguém que não tem esperança, de alguém que vive angustiado, de alguém que vive depressivo, de alguém que vive transtornado, em alguém que é sabido, é amado de Deus, cuidado de Deus, que recebe a bondade e a misericórdia dele em todo tempo, pois ele te ama e deseja salvá-lo. Ele te ama e deseja transformar a sua vida. Ele te ama e deseja fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma criança, um adolescente de Deus, um homem, uma mulher na terceira idade. O tempo que você estiver, não importa a sua situação, não importa onde você esteja, não importa o tamanho do problema em que você esteja envolvido, não importa nada do que você venha fazer que te envergonhe diante de Deus. Ele quer salvar a sua vida e transformar o seu coração, porque ele quer derramar sobre você o Espírito Santo e quer fazer com que você, com olhos espirituais, perceba da mesma forma que Davi percebeu que a bondade e a misericórdia o envolviam, que a bondade e a misericórdia de Deus estavam sempre com ele. Assim como Davi não apenas se referiu, mas percebeu e pôde vivenciar na sua vida. Pois por mais extraordinário que seja, querido, o Senhor Deus quer que isso seja verdade na sua e na minha vida hoje. Por mais que nos reconheçamos pecadores, assim como Paulo certa vez disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso está lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Por mais que você se veja assim, a bondade e a misericórdia do Senhor são desejos de Deus para a sua vida. A salvação em Cristo Jesus é vontade de Deus para a sua vida. Mesmo que você se perceba falho, indigno, a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor é o que Deus quer colocar na sua vida, além do Espírito Santo, que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, assim como diz a sua palavra. Por mais que você seja e se veja um pecador incorrigível, aquele que está sentado no trono diz assim, eis que faço novas todas as coisas. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e absolutamente todas as coisas se fizeram novas. Porque a bondade e a misericórdia de Deus são constantes na nossa vida. Eu queria mandar aqui um abraço assim caloroso para todos os irmãos da nossa congregação. Rogo a Deus que essa palavra esteja, enchendo o coração daqueles que porventura ainda não tomaram a decisão por Jesus. Desejo do fundo do coração que você tenha compartilhado esse momento tão especial com os seus familiares na sua casa. Para que a palavra de Deus seja verdadeira
no coração de cada uma dessas pessoas que com você reside, que moram no seu coração, que estão perto de você. Como é bom podermos estar juntos, infelizmente nós não podemos estar nesses dias. Infelizmente eu não devo, que eu não devo visitar como gostaria de visitar, exatamente por esse momento de pandemia. Mas eu quero deixar um abraço no coração de Edileuza, de Cristina, de Malaquias, sabe? Da irmã Maria José que eu pude ver ontem, enfim, de Gerson, de Islã, dos embaixadores do rei que eu tive ontem com alguns também. Deixa um abraço, um cheiro no coração de todo mundo. Dizer que eu estou morrendo de saudade de cada um de vocês e que muitas vezes a gente precisa se resguardar porque daqui a 30 dias, ou 40 dias, ou 60 dias, eu não sei quanto tempo vai demorar o retorno dos nossos cultos, eu desejo ardentemente em Deus que todo mundo esteja lá, não pode faltar ninguém. Eu quero a irmã Laíde lá, eu quero a irmã Malaquias lá, eu quero todo mundo lá. E eu rogo a Deus e peço a Deus, e assim, nas minhas orações eu rogo ao Senhor que guarde todo mundo, especialmente os mais idosos. Irmã Noemi, eu quero lhe ver lá. Não quero ver ninguém doente. Você pode estar sentindo falta do pastor presencialmente para ir na sua casa e tal, mas assim, eu preciso resguardar vocês. Eu não parei de trabalhar, eu tenho andado todos os dias, tenho saído todos os dias. De frente ao meu trabalho tem um hospital do Covid, né? E eu quero que você receba o meu abraço, mesmo que aqui virtual. E dizer que a bondade e a misericórdia de Deus também se fazem presente nas nossas vidas através daqueles que oram por nós. E eu tenho orado por você, orado por Jamison, orado pelas pessoas que têm assistido tantas vezes as nossas transmissões, Raquel, a irmã Josi, enfim, pessoas do nosso coração, a irmã Janda, pessoas que recebem o nosso link e tantas vezes acessam, mesmo que não seja no domingo, acessam depois, não é? Mas têm acompanhado os nossos cultos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus faça com que essa sua palavra quebrante seu coração, quebrante o coração daquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. E se você foi tocado por essa palavra e gostaria de fazer uma decisão por Jesus, baixe a sua cabeça e ore. E diga assim: Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Em nome de Jesus, para que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida. Seja o meu Salvador, pessoal, único e exclusivo. Só a ti eu darei louvores e só ao Senhor Jesus eu proclamarei. Que você possa fazer essa oração aí onde você está, na sua casa. E agora eu vou orar encerrando esse culto e impetrar a bênção apostólica. Desejo a cada um de vocês uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de ricas bênçãos de Deus para você. Que o Senhor te livre do mal, que o Senhor te livre do vírus, que o Senhor faça as bênçãos dos céus recair sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por este culto, por esta oportunidade, ó Pai, de buscar mais uma vez a Tua presença, a Tua face. Que este culto, ó Deus, tenha sido aroma suave, ó Deus, às Tuas narinas, tenha chegado até o Teu trono de graça, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, por cada uma das pessoas que estão nos acompanhando, que estão conosco. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, as pessoas que porventura ainda não te conhecem, ó Pai, possam ter sido tocadas pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu povo, Pai, os Teus servos da Congregação Batista Luz da Vida, possam ter sido fortalecidos com a Tua palavra, percebendo, Pai, o Teu cuidado através da bondade e a Tua misericórdia. Fala aos nossos corações, ó Deus, durante a semana. Continua fazendo com que a Tua palavra transforme as nossas vidas em todo o tempo. Que em nós possa ser visto Jesus. Que nas nossas atitudes possam ser visto Jesus. Que nas nossas escolhas possa ser visto Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e que as consolações divinas do Teu Espírito Santo possam ser com todo o Teu povo da Congregação Batista Luz da Vida, Tua igreja ali no Caçote, e com todo o povo que nos acompanha neste culto
e em toda a face da terra. Amém.